Ó, se vocês estiverem falando aí, nada de tarefa, nada. Gente, eu não tenho nenhum tempo para corrigir tarefa. Sério, tá muito foda. Sério mesmo. Tem que fazer prova, tem que revisar material, sem condições. Então hoje também não terá tarefa, tá? É bem provável que não terá mais tarefa, porque a semana que vem já vai ter que entregar essas notas de tarefa. Eu tava dando uma olhada aqui, pessoal. É, eu sempre esqueço, né, de passar tarefa quando nós estamos na aula, quando nós estamos na aula presencial, né? Eu passar tarefa é algo raro, né? Vocês perceberam isso no começo do ano. Olha isso. Eu acho que eu passei. Ô, caralho, abriu do segundo. Peraí. Eu acho que eu passei para vocês já 5 tarefas. 5 tarefas, pessoal. Na boa. Oi? É, eu acho que foi isso mesmo. Agora, gente, eu passar 5 tarefas é algo inédito. Eu nunca lembro de passar tarefa. Eu tô passando tarefa porque, né, é mais uma exigência. Mas assim, já fizeram 5 tarefas, tá ótimo, tá de bom tamanho, tá? Então, tarefa só no segundo semestre. Tomara, né, que a gente já esteja presencial. Vamos ver o que vai virar isso. Abriram aí, pessoal? Frente B? Já está no ponto? Posso começar? Pode? Então, beleza. Eu estava falando para vocês, né, da instalação das zonas econômicas especiais, né, na China. E para falar disso, eu dei o contexto da morte do Mao Tse Tung. Vocês só copiaram até aqui, né? Morte do Mao Tse Tung? Tá. Após a morte dele. Isso. Bom, o Mao Tse Tung, pessoal, ele era sim, né, um cara totalmente ditatorial, né, autoritário, matou uma galera, né? Tem alguns lunáticos que acabam elogiando, né, o Mao Tse Tung, alguns também elogiam Stalin, fazer o quê, né? Mas ele entra nessa categoria. É, não dá nem para dar crédito. Mas ele entra, né, nessa categoria, né, junto com Stalin, junto com Hitler, junto com os genocidas que a gente tem no planeta, né, entre os que mais mataram na história. O Mao Tse Tung, ele tinha muito isso de não aceitar a opinião do outro, né? Por quê? Simplesmente porque um ditador desse nível, né, nível Stalin, nível Hitler, qualquer opinião que uma pessoa tenta colocar, ela é encarada como uma forma de questionamento. E não, às vezes, algo para falar, ou oh, faz assim, melhor não, ou oh, o que, que você está arrumando? Né? Você quer me derrubar? Pô, você está questionando meu poder? Então sempre existe essa ideia de perseguição, essa ideia de que né, está questionando o governo da pessoa. Bom, o Deng Xiaoping, ele questionou o Mao Tse Tung. O Deng Xiaoping, ele era do Partido Comunista, tá? Ele era um alto escalão do Partido Comunista. E ele questionou o Mao Tse Tung. Falou, ó, tá morrendo muita gente, tá faltando comida. Camponeses, camponeses estão tendo desabastecimento. A gente tem que fazer algum tipo de reforma, algum tipo de mudança, né, para reverter esse quadro. Tá tendo muita revolta de camponeses. O Mao Tse Tung, ao invés de atender essas revoltas de camponeses, ele mandava matar camponês. Então, olha a doideira. Os camponeses na China, ou eles morriam de fome, tá? Porque não tinha comida, né, devido ao desabastecimento, ou morria porque protestavam porque eles tinham fome. Olha a doideira, tá? Bom, não adiantou nada. O Deng Xiaoping ele foi preso. Ah, por que não matou o Deng Xiaoping? Porque ele era um cara grande dentro do partido. Não ia matar o cara. Mas como o cara falou muito na orelha do Mao Tse Tung, prende esse maluco. Prende ele. Tá? Pegaram e prenderam o Deng Xiaoping. Ele foi preso em 1974. O Mao morre em 76. O Deng Xiaoping é solto em 77.
E o Partido Comunista vai ouvir a ideia dele, vai falar, ô, e aí? Qual sua ideia, né, para a gente tentar melhorar a situação da China? E ele vai falar, vamos abrir, vamos abrir. A gente mantém o partido, tá? O partido continua governando, não vai ter outro partido, não vai ter eleição, a população vai ter uma série de restrições, mas vamos abrir a economia da China. Vamos deixar investidores, vamos deixar indústrias entrar no nosso território, né? Gente, 1978, a população chinesa estava beirando 900 milhões de habitantes. E aí eu pergunto, Miguel, você tem uma mini fábrica de produzir, sei lá, grampo disso aqui, ó, de grampeador, tá? Você tem uma mini fábrica. Para você é mais negócio manter tua fábrica em Orlândia ou abrir tua fábrica numa cidade chinesa com 10 milhões de habitantes? É lógico, você vai ganhar dinheiro, concorda? Em Orlândia você vai vender para em Orlândia você vai vender para 20 mil pessoas, tá? Que já vai dar uma grana boa. Aí, de repente, você tem a chance de abrir na China e vender para 15 milhões de pessoas. Olha a diferença, né? Então, a ideia do Deng Xiaoping é atrair empresas, atrair indústrias para a China, contando com esse mercado consumidor gigantesco, tá? É, vai dar certo, né? Tanto deu certo que a China hoje é a segunda maior economia do mundo, perdendo para os Estados Unidos. Mantém um governo autoritário, mantém o Partido Comunista no poder, a população chinesa hoje tem um pouco mais de liberdade, não era igual antes, melhorou um pouco a situação, tá? Tanto é que investiu muito em infraestrutura, investiu em educação, houve uma melhoria em geral na China. Aumentou a expectativa de vida, ainda tem muita pobreza, tá? Mas houve a melhora, e a melhora aconteceu graças ao, né, às medidas colocadas pelo Deng Xiaoping. Beleza? Então, ó, pode copiar esse item. 1978, 1992, Deng Xiaoping. A hora que vocês copiarem, pessoal, esse item, pode puxar três setinhas, tá? Mao Tse Tung. Isso, desse carinha aí. Ah, isso, exatamente. Deng Xiaoping. Aí puxa três setinhas, tá, gente? Do Xiaoping. O nome do cara já não é um dos melhores. A Camila arruinou o nome dele. Não, 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 não. Desse item aqui, ó, do segundo item. Ainda não expliquei isso aqui. Do segundo item, do Deng Xiaoping. É, só do segundo item, tá? Exatamente. É só falar o nome dele, né? Não precisava entrar em muito detalhe. Avisa aí a hora que puder aí, gente. Pode ir? Então vamos lá, pessoal. Na primeira setinha, tá? Do Deng Xiaoping. Três setinhas do Deng Xiaoping. Três setinhas do Deng Xiaoping, tá? Na primeira, pessoal, na primeira setinha, coloca assim, ó.
Início da abertura econômica da China. Início da abertura econômica da China. Na segunda setinha. Forte investimento em infraestrutura. Forte investimento em infraestrutura. Opa, o Luca entrou. Ô, deu certo aí, Luca? Só porque eu fechei a chamada. Mala do, mala do caralho. Só porque eu fechei a chamada. Eu falei, eu vou fechar que acho que ninguém mais vai entrar. Pera aí, Luca. Deixa eu marcar o C aqui. Cadê essa merda dessa chamada agora? Ah, tá aqui. Ah, cadê? Luca, Luca. Aqui. Pronto, Luca. Presente. Ó, é. Oi, oi? Pode, posso. Início da abertura econômica do país. Início. É, da China, do país da China, tanto faz. Oi, oi, Luca. Não, 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 calma, 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 calma. Vamos com calma. Pera aí. O Pedro pediu. Oi? Oi, Luca. Frente B, isso. Isso. Ó, o Pedro pediu para eu repetir a primeira setinha de Deng Xiaoping, tá? A primeira setinha é início da abertura econômica do país, ou da China, dá na mesma. A gente tá falando da China mesmo? Início da abertura econômica do país. Fechou? Segunda setinha, forte investimento em infraestrutura, não é isso? Sim? Ó, depois vocês colocarem forte investimento em infraestrutura, põe um tracinho na frente. Transporte e energia. E agora o Henrique entrou também, deixa eu marcar ele aqui. Transporte e energia. Não, não, essa é a segunda setinha. Segunda setinha, beleza? Forte investimento em infraestrutura. Aí põe na frente, transporte e energia, tá? Agora a terceira setinha. Isso, agora a terceira setinha. Pode falar? Pode ir, pessoal? Pode? Criação, criação das ZEEs. Eu deixei essa por última porque ela vai ser maior, tá? Então põe assim, ó, criação das ZEEs. Criação das ZEEs. Com presença de transnacionais. Por isso que eu deixei essa por último, tá? Que ela ia ser mais, né, mais extensa. Ó, com presença de transnacionais, presença de transnacionais.
Isso, ó, criação das EEs com presença de transnacionais atraídas. Transnacionais atraídas por um forte mercado consumidor atraídas por um forte mercado consumidor de população numerosa. De população numerosa. Forte mercado consumidor de população numerosa. Ponto. As indústrias aproveitavam a mão de obra barata. Você tem uma população muito numerosa, né? Então, isso aí gera uma mão de obra também muito barata, né? As indústrias aproveitavam mão de obra barata Isso. Exatamente. Por isso que eu deixei por último, tá? Mão de obra barata, o acesso à matéria-prima, o acesso acesso, isso. O acesso à matéria-prima, a China tem muita matéria-prima, tá? O acesso à matéria-prima e incentivos fiscais. Imposto mais baixo, tá? Incentivos fiscais, beleza? Fechou? Bom, então, pessoal, dá pra gente falar que o Deng Xiaoping, além dele ser um reformador, né, porque ele pega um partido que é totalmente fechado, tá? Além dele reformar, ele revoluciona, né? Porque ele muda totalmente uma estrutura dentro do país, tá? É, ele é bem lembrado, a galera gosta dele, né? Muitos chineses condicionam esse e de fato, né? Isso aconteceu, né? Mas esse crescimento econômico, né? Essa prosperidade, a China hoje ter vários polos tecnológicos, né? Um exemplo, né? A China está bem avançada já na vacina da Covid, né? Tem laboratório chinês que já está com parceria aqui no Brasil para o Brasil começar a produzir essa vacina chinesa, né, que já está aí no terceira fase de teste. Ou seja, falta só mais uma fase e já era. Né? Só que essa fase que falta é aquela que praticamente se libera a vacina. Entendeu? Então, assim, está muito avançado e a China está no mesmo nível hoje, né, de indústria farmacêutica, em alguns ramos de tecnologia de países envolvidos. Tá? Então, o Deng Xiaoping, né, por mais que ele, né, manteve a questão do Partido Comunista e tal, que realmente é horrível, né? Ainda não se sabe hoje se existem presídios de trabalho forçado, tem muita denúncia que tem isso, mas ele conseguiu transformar a China num país industrializado, tá? Num país emergente. Né? Ele que implementou essas primeiras reformas, beleza?
Pode copiar o último item aqui, ó, 980, política de portas abertas. E aí eu quero explicar para vocês esse slogan: China, um país, dois sistemas. China, um país, dois sistemas. Pode colocar desse jeito, isso, tá? Isso, exatamente. E aí, essa ideia, ela vai ser estendida, tá? Para territórios que são chamados de territórios autônomos, como Hong Kong, como Taiwan, mas eu ainda darei uma aula disso para vocês, tá? Sobre esses territórios autônomos. Eu quero explicar com mais detalhe como que funciona isso. Hoje eu só vou falar por cima. Numa aula de atualidades, como está tendo muito rolo lá em Hong Kong, eu vou explicar a situação de Hong Kong com detalhes, tá? É que não, eu ia, na realidade, eu ia dar essa aula de atualidades quarta, só que teve prova, né? Eu nem sabia que eu ia ficar sem a prova, sem a aula. Eu acho que faz 2 semanas que eu não dou aula de atualidades à tarde para vocês, né? É, mas assim, eu dei uma aula de atualidades na sexta, lembra? Que eu tinha 2 aulas e eu acabei dando uma de atualidades, né? Ó, pessoal, o que que é um país, dois sistemas? A Camila matou, tá? É isso aí, né? É a ideia de manter uma política que é comandada pelo Partido Comunista. A população ela tem restrições, não tem as mesmas restrições que tinha antes com o Deng Xiaoping. Houve um afrouxamento dessas medidas. Por exemplo, o chinês hoje tem celular, né? Ele tem alguns conteúdos que são proibidos, mas ele consegue ter acesso. Tem país islâmico que não tem, né? Só para comparar. Tá? Então, assim, houve uma abertura até legal, né, dentro da China, perto do que era antes, né? E a economia, ela é capitalista. Então, ó, dois sistemas. Você mantém uma política, tá? É um controle da sociedade em cima do comunismo e você tem uma economia que é capitalista, beleza? Então, puxa uma setinha de China, um país, dois sistemas e põe assim, ó, manutenção. Nossa, preciso comprar um microfone urgente para colocar aqui, ó, para não ficar gritando. Manutenção do Partido Comunista, manutenção do Partido Comunista, no controle político e social, no controle político e social, vírgula, porém, ai, vírgula, porém, economia capitalista, porém, economia capitalista. Ponto, na mesma linha. Aí põe assim, ó, medida, medida estendida, medida estendida. Isso. Não.
Continua. Na mesma explicação. Ponto. Medida estendida para os territórios autônomos de. Tá aqui os nomes, ó. Taiwan, Hong Kong e Macau. Esses três aqui, ó. Oi. Autônomos, territórios autônomos de Taiwan, Hong Kong e Macau. Certo? Ô, Luciano, ó, é, pode chamar de país, tá? Porque o que que acontece? Hoje a China, ela tá tentando aumentar o controle sobre os três. Só que eles não estão aceitando, a população não está aceitando, tá? Por exemplo, o governante deles é escolhido por eles. A China não pode influenciar, tá? A economia deles é definida por eles. A única coisa que você tem de vínculo desses territórios com o território chinês é a questão do imposto, entendeu? Que o território chinês acaba pegando uma parcela, né? Ô oh, caramba! Dessa arrecadação de impostos. Então, pro governo chinês é interessante, porque são territórios ricos que acabam arrecadando bastante para a China, né? Para o governo central chinês. Agora, o que está acontecendo nesses últimos anos, vamos dizer assim, 3 anos, 2 anos, é que a China está querendo colocar uma política de segurança pro país todo. E aí, essa política de segurança envolveria esses territórios. E eles não querem. Só para você entender, é como se a polícia chinesa tivesse autoridade para prender alguém dentro de Hong Kong. Entendeu? Seria mais ou menos isso. É lógico que os caras não querem. Eles não querem, certo? Mas eu vou explicar isso com mais calma numa aula de atualidades. Se não for agora, tá? Até a semana que vem, a gente vê isso no segundo semestre. Fica tranquilos. Eu quero explicar para vocês isso, certo? Colocaram aqui os três territórios? Sim. Agora, como teve todo o rolo aí, né, na região famosa, região de Wuhan, né? Pode por aí, ó, Wuhan. Dentro de China ainda. Isso. A cidade, pessoal, de Wuhan, ela está localizada aqui, ó. Se a gente olhar no mapa maior, olha Wuhan aqui, ó, tá? Muito próximo de Xangai, muito próximo de Shenzhen, Guangzhou, que são áreas muito industrializadas, próximas da ZE, tá vendo, ó? Tá? Então, Wuhan é uma cidade importantíssima e foi a região onde nós temos, né, o início, ao que tudo indica, da pandemia, tá? Então, vou colocando algumas informações, ó. Eu tô de olho aqui no horário. Pode pôr aí, ó, polo de indústrias automobilísticas, polo de indústrias automobilísticas, várias indústrias automobilísticas têm suas montadoras nessa região, tá? Indústrias de maquinário, né? Indústria mecânica, maquinária industrial.
Várias estão instaladas também em Wuhan. Tá no limite aí, pessoal. Copia só esses dois. Só os dois aqui, não copia os outros, não. Eu começo falando isso na semana que vem. Fechou? Aí eu vou explicar para vocês por que, que a pandemia ter começado lá afetou tanto lugar na parte econômica, tá? Porque lá era importante nesse pedaço industrial. Beleza, gente? Paramos aqui.